Um piloto particular impediu um homem negro de embarcar em seu próprio jato, chamando a segurança sem pensar duas vezes. O que aconteceu depois lhe custou toda a sua carreira. O vento que vinha da pista do aeroporto de Van Nuys era seco e quente, levantando pequenas rajadas de poeira contra os pneus do BMW preto que chegava ao hangar 6. Jaylen havia chegado exatamente no horário previsto, como sempre fazia. Ele saiu do carro sem pressa, calmo e controlado, com uma jaqueta de camurça azul marinho sobre uma camiseta preta, tênis limpos, óculos escuros enfiados na frente da camisa. Ele parecia o tipo de homem que tinha um lugar para estar, mas não estava com pressa de provar isso. Do canto, um jovem agente de rampa lhe deu um rápido aceno de reconhecimento antes de se dirigir para a parte de trás do hangar. O Gulfstream G22280 estava na pista, com as escadas abaixadas e os motores sendo preparados. A aeronave brilhava levemente ao sol da manhã. Jaylen caminhou em direção a ela com a confiança tranquila de alguém que já havia feito essa rota dezenas de vezes antes, de Los Angeles a Kansas City, reunindo-se com parceiros de logística. Ele não estava com vontade de conversar, mas estava pensando em números em sua cabeça. Como reestruturar um departamento, como fazer com que seu CTO aceitasse novas contratações. Mas assim que chegou ao primeiro degrau, uma voz atravessou o espaço atrás dele. "Desculpe-me, senhor." Jaylen fez uma pausa, virou-se ligeiramente e viu um homem alto com óculos escuros de aviador caminhando em sua direção. Magro, provavelmente na casa dos 50 anos, com um uniforme de voo bem cortado e engomado. Ele já parecia irritado. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" perguntou Jaylen, sem ficar na defensiva, apenas curioso. O piloto parou a alguns metros de distância, olhando para ele. "Esta aeronave está programada para um voo particular. Vou precisar de sua identificação e confirmação. Não podemos permitir o embarque de pessoas não autorizadas." Jaylen piscou os olhos por um segundo. Ele pensou que poderia ser uma piada, mas a expressão do homem não se alterou. Nem um sorriso, nem mesmo confusão, apenas suspeita. "Eu sou o dono desse jato", respondeu Jaylen calmamente. "Sou eu que estou voando para o Missouri esta manhã." Os olhos do piloto se estreitaram. "Certo, e eu sou o Elvis." Jaylen deu uma risada suave, do tipo que se dá quando se está decidindo se deve aumentar ou deixar algo passar. "Você pode ligar para a central. Meu nome está no manifesto." O piloto cruzou os braços. "Você espera que eu acredite que você é o dono deste jato? Olhe, não me importa quem você diz ser. Você não vai chegar perto desta aeronave até que alguém acima de mim o libere." Ele tirou um rádio do cinto e se afastou um pouco, falando baixo, como se estivesse tentando confirmar a história de Jaylen, ou talvez refutá-la. Jaylen não se moveu. Suas mãos permaneceram soltas ao lado do corpo. Sem gritos, sem postura, apenas paciência. Ele já havia estado aqui antes, não exatamente nessa situação, mas em outras semelhantes. Ainda assim, alguma coisa estava acontecendo de forma diferente dessa vez. O piloto se virou para trás. "A segurança chegará aqui em 2 minutos. Se você for o proprietário, tenho certeza de que eles resolverão o problema. Você vai se sentir muito estúpido em 2 minutos, disse Jaylen calmamente. O piloto sorriu, mas não do tipo bom. Duvido. Jaylen deu um passo para trás, pegou o celular e discou um contato. 2 toques. Olá, sou eu, disse ele ao telefone. Talvez você queira falar com alguém pelo rádio com o piloto de Van Nuys. Ele está me impedindo de embarcar. Não, ele não faz ideia de quem eu sou. Houve uma pequena pausa. Sim, vou esperar. Quando ele terminou a ligação, um pequeno SUV preto com a inscrição Segurança apareceu atrás dele. 2 homens saíram, olharam em volta e se dirigiram primeiro ao piloto. Esse cara diz que é o dono do avião, disse o piloto, e se recusou a mostrar a identidade. Não quis correr nenhum risco. Um dos guardas olhou para Jaylen. Sua sobrancelha se franziu por um instante e então sua postura mudou ligeiramente. Reconhecimento. Espere, você é o Sr. Rhodes? Jaylen acenou com a cabeça. É isso mesmo. O guarda se virou para o piloto. Senhor, talvez seja melhor entrar em contato com a central agora mesmo. Mas o que viria a seguir mudaria tudo e exporia um erro que o piloto não poderia voltar atrás. O rosto do piloto se enrijeceu. Ele olhou para o guarda e depois de volta para Jaylen, como se estivesse tentando fazer as contas em sua cabeça e não conseguisse acreditar na resposta que estava recebendo. Espere, você é quem? Perguntou o piloto, ainda segurando o rádio até a metade da boca. Rhodes, respondeu Jaylen calmamente. Jaylen Rhodes.
Houve uma pausa e, em seguida, o piloto fez uma leve careta cética. Certo? E o que você é algum tipo de investidor? A maneira como ele disse investidor não foi neutra. Tinha peso, como se ele estivesse tentando colocar Jaylen em uma caixa que fizesse a situação fazer mais sentido para ele. Como se investidor fosse a razão mais aceitável para alguém como Jaylen estar ali nos degraus de um jato de 20 milhões de dólares dizendo que era dele. Não, disse Jaylen olhando para ele. Eu sou o dono da empresa. As palavras caíram sem nenhum efeito. O piloto não recuou. Ele apenas soltou um suspiro como se estivesse cansado do jogo que ele achava que estava sendo jogado. O segurança, por sua vez, tinha se afastado e já estava falando com outra pessoa pelo rádio. Seu rosto havia mudado. O segundo guarda mantinha seu olhar no piloto agora, não em Jaylen. Não vou lhe mostrar a identidade, continuou Jaylen. Porque não preciso. A empresa não é alugada, o avião não é fretado. Ele é meu. O piloto balançou a cabeça lentamente, mas ficou claro que sua certeza estava começando a se desfazer. Olhe, estou nesse negócio há muito tempo, murmurou o piloto. E não corro riscos. Quando alguém aparece sem ser verificado, você diz que é o dono da empresa. Tudo bem, mas a maneira como você se apresentou, a maneira como está vestido, simplesmente não bate. E era isso. A roupa, a atitude, o silêncio, não era alto o suficiente, não era chamativo o suficiente, não era velho o suficiente, não era branco o suficiente. Jaylen ficou em silêncio por um segundo, apenas observando o piloto se debater para fazer com que sua postura parecesse mais processual do que pessoal. Você já pensou que talvez não consiga reconhecer o poder quando ele não se parece com o que você está acostumado? Perguntou Jaylen. O piloto não respondeu. Então, o telefone de Jaylen tocou em sua mão. Ele se afastou um pouco e atendeu. Ei, disse ele. Sim, ele ainda está aqui. Vou esperar. Vou? Ele nem precisou dizer com quem estava falando. O momento era suficiente. Um dos guardas limpou a garganta e apontou para o piloto. Talvez queira falar com a central, senhor, agora. Ainda tentando preservar qualquer dignidade que pudesse, o piloto se virou e levantou seu rádio novamente. Base, aqui é o Capitão Turner no hangar 6. Tenho aqui um homem que diz ser o proprietário da Rhodes Air. O nome é Jaylen Rhodes. Diz que a aeronave é dele. Houve silêncio por um momento do outro lado. Então, uma voz respondeu, mas muito baixa, para que Jaylen ou os guardas pudessem ouvir. O Capitão Turner se enrijeceu. Sim, senhor, eu entendo. Ele se virou, com os olhos voltados para Jaylen novamente, mas dessa vez havia algo mais em seu olhar, algo mais nervoso. Ele abaixou o rádio com os lábios finos pressionados. Bem, disse ele, limpando a garganta. Deve ter havido um erro de comunicação. Jaylen não sorriu. Ele não falou. O Capitão Turner tentou novamente. Não fui informado de que o proprietário estaria a bordo hoje. Não achei que precisasse avisar ninguém para embarcar em meu próprio jato, disse Jaylen. Seu tom não mudou, ainda uniforme, ainda afiado. Os dois guardas não se moveram. Todos pareciam estar esperando que Turner dissesse algo inteligente, algo gracioso, mas ele não tinha coragem. Eu estava fazendo meu trabalho, disse ele, mais para os guardas do que para Jaylen, tentando seguir o protocolo. Jaylen se virou para o utilitário esportivo. Vocês estão bem? Perguntou ao guarda mais próximo a ele. O homem assentiu com a cabeça. Tudo bem, senhor. E nesse momento, outra voz soou no rádio do piloto. Estava mais alta dessa vez, e Jaylen a captou. Aguarde. Você será dispensado do serviço imediatamente. Não prossiga com este voo. Os olhos de Turner se arregalaram ligeiramente. Ele deu um passo para trás do grupo, olhando para o dispositivo em sua mão, como se esperasse que ele tivesse falhado. Jaylen se virou para ele. Agora você sabe. Mas a verdade por trás dessa propriedade silenciosa e o motivo pelo qual Jaylen comprou a empresa inteira, em primeiro lugar, tinha suas raízes em algo muito mais profundo. O Capitão Turner ficou parado, segurando o rádio como se não soubesse se deveria arremessá-lo ou implorar para que dissesse algo diferente. Mas o rádio tinha dito o que dizia, dispensado do serviço imediatamente. Ele olhou para o jato. Seu jato, pelo menos era o que ele acreditava há apenas 10 minutos. O mesmo jato que ele havia voado para Scottsdale, para Phoenix, para Miami. Aquele do qual ele se gabava durante os drinks no lounge dos oficiais em Burbank. E agora, aparentemente, o homem que ele havia tentado empurrar para fora dos degraus era o dono. Era o dono da empresa.
Era o dono dele. O rádio tocou novamente. Dessa vez, uma nova voz se fez ouvir. Mais baixa, mais calma, feminina. Capitão Turner, por favor, dirija-se ao escritório do Terminal 2. Não inicie a decolagem. Não interaja mais com o cliente. Ele nem sequer respondeu, apenas deixou a mão cair ao lado do corpo e ficou olhando para a pista. Jaylen soltou um breve suspiro pelo nariz. Não um suspiro, não um alívio, apenas o tipo de respiração que você faz quando algo que você já esperava acontecer ainda é diferente quando finalmente acontece. Ele se virou para os guardas. Obrigado. Acho que estamos bem aqui. Um deles fez um leve aceno de cabeça e se dirigiu ao veículo de segurança. O outro ficou para trás por um segundo, observando Turner voltar lentamente para o prédio do terminal com os passos arrastados. Jaylen não se vangloriou, não sorriu. Em vez disso, olhou para o relógio e de volta para o jato. O copiloto, um homem mais jovem com um rosto confuso, havia descido a escada na metade do caminho durante o tumulto. Ele não havia dito uma palavra até o momento, mas agora fez um aceno de reconhecimento a Jaylen, afastando-se para abrir caminho. Desculpe-me por isso, senhor. Rhodes, disse ele suavemente. Jaylen não respondeu de imediato. Então você está pilotando isso hoje? Se quiser, senhor, estou liberado. Jaylen o estudou por um segundo, depois acenou com a cabeça e subiu as escadas sem dizer mais nada. Por dentro, a cabine do jato era fresca e elegante. Assentos de couro creme, acabamento em nogueira, elegância tranquila, sem exageros. Apenas bom gosto. Ele deixou a bolsa no assento mais próximo da frente e se sentou, enrolando uma das mangas enquanto se inclinava para frente para desbloquear o tablet. A porta da aeronave se fechou atrás dele com um baque firme, enquanto a tripulação iniciava o pré-voo. Jaylen se recostou, olhando pela janela. Ele não estava mais pensando em Turner, pelo menos não diretamente. Estava pensando no motivo pelo qual havia comprado a empresa em primeiro lugar. Não tinha sido por ego, nem mesmo por conveniência. 2 meses atrás ele estava em um voo particular diferente, dessa vez como cliente, quando algo semelhante aconteceu. Não tão dramático, sem segurança, apenas um tom persistente na voz do piloto, do tipo que deixava claro que ele achava que Jaylen não pertencia àquele lugar. Eles chegaram tarde a Boston e Jaylen nunca reclamou, mas quando chegou em casa, serviu-se de um copo de uísque e ficou olhando para a parede por um longo tempo. Depois pegou o telefone. Ligou para seu advogado, uma força silenciosa da natureza em Walnut Creek, e disse: descubra discretamente quem é o proprietário dessa empresa de fretamento aéreo. Eu quero isso. Em 1 mês, ele detinha o controle acionário por meio de uma holding, mudou a liderança, alterou as operações e nunca entrou na sede. Ele não precisava que eles conhecessem seu rosto, só precisava saber que eles pensariam 2 vezes antes de julgar alguém pelo corte da calça jeans ou pela tonalidade da pele. O jato começou a taxiar. Jaylen levantou os olhos da tela e olhou para o horizonte. O céu estava limpo, bem aberto. Mas antes mesmo de as rodas saírem do chão, a notícia do que havia acontecido naquela manhã já havia começado a se espalhar. E as coisas estavam prestes a se tornar públicas, muito rapidamente. O jato decolou da pista com um zumbido baixo sob o assoalho da cabine. Jaylen mal percebeu. Sua mente já estava em outro lugar, há 2 meses, no dia em que tudo começou a mudar. Era uma quinta-feira à tarde quando ele embarcou naquele voo fretado saindo de Phoenix. Ele tinha acabado de fechar uma renegociação de contrato com um fornecedor de lá. Ele estava cansado, mas era um cansaço bom, do tipo que vem depois de vencer sem levantar a voz. Quando ele embarcou no jato, o piloto não falou muito, mal olhou para ele. Apenas um breve "bem-vindo a bordo". E foi isso. A princípio, Jaylen não se importou. Ele não estava lá para fazer amigos. Mas durante o voo, pequenas coisas se acumularam. Um atraso no serviço, um tom de polidez forçada. E quando aterrissaram, o piloto falou com sua assistente como se ela fosse o cliente, ignorando Jaylen completamente. Não foi agressivo, apenas frio. Jaylen não disse nada, não naquele momento, mas se lembrou. 3 dias depois, sentado em seu pátio nos fundos de Oakland, com um copo de Lagavulin na mão, ele tomou a decisão. Não uma decisão barulhenta, mas uma decisão silenciosa, do tipo que move montanhas sem alarde. Ele ligou para sua advogada, Maxine Gwen, e disse: quero ter algo que faça as pessoas repensarem a forma como veem o sucesso. Maxine não hesitou. Ela o conhecia. Ela o ajudou a comprar 2 empresas de logística,
uma rede inteira de fibra óptica em Nevada e um grupo de hotéis boutique em Santa Bárbara. Tudo sem que seu nome constasse dos registros iniciais. "O que estou comprando desta vez?" perguntou ela. "Um serviço de fretamento aéreo." Ela exalou. "Você quer construir uma?" "Não", disse Jaylen. "Quero aquele com o qual voei na semana passada." "Entendido." 6 semanas depois, ele conseguiu. Rhodes Aviation. Não apenas um jato, mas 6. Não apenas pilotos, uma equipe operacional inteira. Ele não apareceu no escritório. Não exigiu que seu nome fosse estampado na cauda. Ele não estava procurando atenção, mas todos na sala de reuniões sabiam quem assinava seus cheques agora. E não se tratava apenas do incidente no voo de Phoenix. Aquela foi a faísca. O verdadeiro fogo vinha se formando há anos nas salas de reuniões em que ele tinha que repetir seu título 3 vezes para que alguém parasse de presumir que ele era um convidado, nas reuniões de apresentação de propostas em que outros executivos se inclinavam para seu assistente e não para ele, nas pistas de manobristas em que lhe perguntavam se ele estava indo buscar alguém. Ele nunca gritava, nunca fazia cenas, mas se lembrava de cada rosto. A compra da empresa de fretamento não foi uma vingança. Foi um movimento da diretoria, uma maneira de enviar uma mensagem sem dizer uma palavra. E agora, sentado naquele jato, o jato dele, observando o Capitão Turner se afastar como se o chão tivesse se movido sob ele, tudo se tornou um círculo completo. Jaylen não era dinheiro novo. Ele não era dinheiro barulhento. Ele era poder silencioso, do tipo que não precisa de holofotes porque é a sala. Ele pegou o telefone novamente e mandou uma mensagem para Maxine. "Situação da tripulação do jato resolvida. Avise a equipe de operações que precisaremos de um novo capitão. Quero alguém que olhe para as pessoas, não para os currículos." Ela respondeu quase que instantaneamente. "Entendi. Vou cuidar disso." Jaylen deixou o telefone de lado. O copiloto entrou brevemente na cabine, perguntando se ele precisava de alguma coisa. Jaylen balançou a cabeça. "Obrigado. Estou bem." O homem acenou brevemente com a cabeça e depois desapareceu de volta na cabine. Do lado de fora da janela, o chão abaixo era uma colcha de retalhos de ouro e verde. O centro da Califórnia, em algum lugar perto de Modesto. Parecia tranquilo, mas em sua cabeça, Jaylen já estava pensando 3 passos à frente. Isso não ficaria em segredo, porque alguém na pista estava filmando silenciosamente de trás de um caminhão de combustível, e quando Jaylen aterrissou em Kansas City, o clipe já havia se tornado viral. Quando as rodas pousaram em Kansas City, Jaylen tinha 15 chamadas perdidas. 3 de seu assistente, uma de Maxine, o restante de números que ele não reconhecia. Provavelmente repórteres, talvez alguns oportunistas, o tipo de pessoa que de repente se lembra do seu nome quando a internet o coloca em sua linha do tempo. Ele não respondeu a nenhuma delas, mas as mensagens continuavam chegando. "Mano, você está na moda. É você naquele clipe do jato? Me diga que você cozinhou aquele piloto, cara. Os comentários, você precisa vê-los." Ele não ficou surpreso. Alguém sempre estava filmando. Esse é o mundo agora. Um momento não é apenas algo que acontece. É algo que é gravado, editado, publicado e dissecado em tempo real. E lá estava ele. Um clipe trêmulo de 48 segundos, mostrando Jaylen parado calmamente na base da escada do jato enquanto o Capitão Turner latia para ele. O áudio não estava perfeito, mas dava para entender o suficiente. "Não importa quem você diz ser, você não pode ser o proprietário. A segurança está a caminho." Em seguida, o segurança se aproximou. O copiloto parecia desconfortável, e a voz de Jaylen, calma e ponderada. "Já pensou que talvez você não consiga reconhecer o poder quando ele não se parece com o que você está acostumado?" Essa frase caiu na internet como fogo em grama seca. Não demorou muito para que a hashtag começasse. Chasser, Jaylen Rhodes, Yasha Private Jet Owner, Yahater Fired Fast. This is why we buy. As sessões de comentários eram uma confusão de aplausos, debates e frustração. Alguns o elogiaram por manter a calma. Outros compartilharam histórias semelhantes de terem sido subestimados. Alguns reagiram, questionando se Turner estava apenas fazendo seu trabalho. Jaylen não se envolveu. Ele nunca precisou da aprovação de estranhos. Em vez disso, sentou-se no banco de trás de uma SUV preta que se dirigia ao seu hotel no centro da cidade e olhou pela janela, não para a cidade, mas para os reflexos. Você passa a vida inteira trabalhando, construindo,
mantendo-se baixo até que seus movimentos falem por você, e, mesmo quando isso acontece, alguém ainda tentará medir seu valor pela maneira como você anda, fala ou se veste. Ele não estava com raiva, estava cansado. Não o tipo de cansaço que o sono conserta. O tipo que se instala em seus ossos após a milésima vez que alguém pensa que você é o assistente. De volta ao hotel, ele passou pelo saguão sem se demorar. Alguns hóspedes levantaram os olhos de seus celulares. Uma mulher disse, "É ele", quando ele passou. Ele não diminuiu a velocidade, foi direto para o elevador, subiu para a cobertura e sentou-se à longa mesa com vista para a cidade. Ele se serviu de um copo de água e finalmente abriu o tópico de mensagens de Maxine. Ela havia enviado um link. Ele clicou. Um segmento do noticiário matinal, tela dividida. De um lado, o clipe do confronto. Do outro, um apresentador dizendo, "Acabamos de saber que o Sr. Jalen Rhodes não é apenas o proprietário do jato, mas de toda a empresa de fretamento. Segundo consta, o piloto foi dispensado do serviço." Eles chamaram o incidente de revelador, que levanta questões sobre percepção, riqueza e preconceito implícito. Jalen assistiu ao vídeo por um momento e depois o silenciou. Ele não precisava de um âncora para lhe dizer o que já sabia. As pessoas só acreditam naquilo que estão acostumadas a ver e, se você não se encaixa na imagem que elas têm na cabeça, elas questionarão a realidade que está diante delas. Ele se levantou, com o telefone na mão, e foi até a varanda. Desse ponto alto, a cidade parecia pequena, as pessoas invisíveis. Ele não estava olhando para ninguém, mas estava acima do barulho. Mas o que veio a seguir não se tratava de barulho. Tratava-se de clareza e de uma decisão que Jalen não podia mais adiar. Jalen não dormiu muito naquela noite. Ele não se incomodou com as manchetes. Elas iam e vinham. Ele também não estava preocupado com a imagem da empresa. No mínimo, a Rhodes Aviation acabou de receber mais publicidade gratuita em 12 horas do que a maioria das startups vê em um ano. Não. O que o mantinha acordado era a decisão que ele ainda não havia tomado. Se faria barulho ou se a tomaria de forma definitiva. Ele se sentou sozinho à pequena mesa no canto da suíte, tomando um café preto enquanto o amanhecer se insinuava sobre o horizonte de Kansas City. Seu laptop brilhava à sua frente. Um relatório do RH, um rascunho de um pedido formal de desculpas do capitão Turner, um pedido educado de reconsideração. Turner o enviara tarde, provavelmente pensando que isso amenizaria o golpe. Isso não aconteceu. A mensagem não era de desculpas, era de autopreservação. Eu não fui informado. Viajo com clientes de alto nível há anos. Isso poderia ter sido tratado de forma diferente. Jalen leu a mensagem 2 vezes. Em nenhum momento o homem perguntou como era a sensação de ser informado de que você não pertencia à equipe. Em nenhum momento ele reconheceu qual era o verdadeiro problema. Não o procedimento, não a papelada, mas a suposição. E essa era a parte que Jalen não podia ignorar. Ele pegou o telefone e ligou para Maxine. Ela atendeu no primeiro toque. "Deixe-me adivinhar. Você já tomou sua decisão." "Sim", disse Jalen. Ele terminou. "Quer que eu passe a mensagem discretamente?" "Não." Jalen se recostou em sua cadeira. "Não desta vez." Houve uma pausa do outro lado. "Tem certeza?" "Sim. Se fosse outra pessoa, ele já teria ido embora. Não vou ensinar às pessoas que seu pedido de desculpas é mais importante do que suas suposições." Maxine não discutiu. Ela entendeu. "Tudo bem, eu cuido disso." Jalen encerrou a ligação e se levantou, esticando a rigidez dos ombros. Ele não estava com raiva, não era vingativo, mas deixar Turner ficar significaria que o que aconteceu não importava, que ser demitido em sua própria propriedade poderia ser ignorado com a desculpa certa, e isso não ia acontecer, não em sua empresa. Ele enviou mais uma mensagem para o líder de operações. "A partir de hoje, o capitão Turner está permanentemente afastado de suas funções. Ofereça a ele um pacote de indenização se o RH insistir, mas não vamos mantê-lo em nenhuma função." Sem ponto de exclamação, sem emoção adicional, apenas negócios. Ele fechou o laptop e foi até a janela novamente. A cidade estava bem acordada agora. Carros lá embaixo, pessoas nas calçadas, programas matinais agitados, todo mundo falando. Mas Jalen havia feito o que precisava ser feito. Não para marcar uma posição, mas para proteger um padrão. Em seu mundo, não bastava montar a mesa. Era preciso decidir quem merecia um lugar nela. Turner havia demonstrado que não merecia, não por causa de um erro,
mas porque quando o erro era apontado, ele continuava sem entender. A assistente de Jaylen bateu levemente na porta e entrou. Ela carregava uma pasta, um tablet e uma xícara de café de papel. "Está tudo bem?" ela perguntou, colocando os itens sobre a mesa. "Sim", disse Jaylen, resolvido. Ela lhe deu um olhar conhecedor e depois se sentou para examinar a agenda dele. Mas antes de começar, ela olhou para cima e disse: "Aquele vídeo realmente atingiu as pessoas. Nunca tive tantos amigos me mandando mensagens sobre meu chefe." Jaylen sorriu. "Diga a eles que sou apenas um cara que gosta de jatos." Ela riu. "Eu disse a eles que foi por sua causa que comecei a me vestir melhor." Os dois riram e depois voltaram ao trabalho. Mas o que ficou com Jaylen muito tempo depois daquela manhã não foi a decisão em si. Foi o que ela revelou sobre quem é questionado e quem é confiado sem dizer uma palavra. 3 dias depois, Jaylen estava de volta a Oakland. As manchetes haviam mudado. Um novo escândalo, um nome diferente, uma nova rodada de indignação em outro lugar. É assim que essas coisas acontecem. Mas o vídeo continuou circulando, silenciosa e persistentemente. Alguns milhões de visualizações se transformaram em 15. Os trechos do confronto foram incorporados a podcasts, artigos de opinião e até vídeos de reação. Algumas pessoas elogiaram a calma de Jaylen. Outras o criticaram, como sempre fazem, discutindo o tom, a roupa, a forma de falar. Jaylen não respondeu a nada disso. Ele nunca respondeu. Mas algo estranho aconteceu depois disso. Os e-mails começaram a chegar, não do tipo normal, não eram fotos ou propostas de parceria, eram pessoais. Um deles era de um jovem de Minneapolis que trabalhava como carregador de bagagens. Ele disse que se via em Jaylen, que as pessoas no aeroporto sempre presumiam que ele não sabia muito. Ele escreveu que ver alguém como Jaylen se manter firme sem gritar fez com que ele se sentisse visto. Outro veio de uma mulher do Arizona. Ela administrava um pequeno serviço de fretamento e escreveu que seus próprios pilotos já haviam feito suposições semelhantes. Ela agradeceu a Jaylen por mostrar ao setor como poderia ser a responsabilidade. Havia dezenas de outras mensagens como essa, sem hashtags, sem apresentações, apenas pessoas reais que entendiam exatamente o que havia acontecido porque também havia acontecido com elas. Foi isso que ficou com Jaylen, não o vídeo, não as tags de tendência, a verdade tranquila por trás de tudo. As pessoas estão cansadas de serem questionadas nas salas que construíram. E para Jaylen, esse não foi o primeiro cômodo, não seria o último. Mas essa era importante porque eu lembrava de algo que ele havia esquecido. Que ser subestimado é exaustivo, mas às vezes é a ferramenta mais afiada da sua caixa. Porque enquanto eles estão ocupados avaliando você, você já está comprando o prédio. No final daquela noite, ele caminhou pelo hangar vazio das novas instalações da Rhodes Aviation, nos arredores de Oakland. Estava tudo quieto, o tipo de silêncio que permite que você ouça sua própria respiração. Uma das equipes de manutenção estava trabalhando em uma lanterna traseira. Um faxineiro acenou do outro lado do piso. Jaylen caminhou em direção ao jato mais próximo, aquele que deu início a tudo. Ele não o tocou, apenas olhou para ele por um longo tempo. Depois se virou e saiu. Ao chegar à saída, parou em um quadro de avisos perto da sala de estar dos funcionários. Havia avisos de aniversário, cronogramas de manutenção e um novo folheto com a declaração de missão atualizada da empresa. Ele não a havia escrito, mas alguém havia retirado as palavras de algo que ele dissera anos atrás. O respeito não vem de quão alto você fala, ele vem de como você carrega o silêncio. Jaylen sorriu. Não muito, apenas o suficiente. Lá fora, o céu estava mais escuro e o ar mais fresco. Ele destrancou o carro, sentou-se no banco e foi embora sem dizer uma palavra, porque a mensagem já havia sido enviada. Às vezes, não se trata de provar quem você é. Trata-se de permanecer firme quando alguém decide que você não é suficiente e deixar a verdade falar. Se essa história o comoveu, pense nos momentos em que alguém tentou medir seu valor sem conhecer seu peso. Em seguida, faça o que Jaylen fez. Mantenha-se firme, construa seu legado com tranquilidade e deixe que as suposições deles lhe custem caro. Inscreva-se para receber mais histórias reais que são diferentes.